Você já sentiu como se estivesse vivendo, mas por dentro estivesse morrendo aos poucos? Como se o tempo estivesse passando, mas a sua alma tivesse parado? Se essa sensação ecoa dentro de você, então pare tudo, porque essa mensagem é para você. Uma história milenar que atravessa gerações, mas que hoje vai falar com a sua vida. Porque está escrito: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, 5. Você sente que algo está errado, que a vida tem perdido o sabor, os dias se arrastam e o vazio só aumenta. Talvez o que está faltando não é sucesso, dinheiro ou reconhecimento, é a sua alma. E hoje, você vai descobrir por que a sua alma está gritando. O que você está prestes a ouvir não é só uma história, é um espelho, um chamado. Está pronto? Então respire fundo, porque o deserto vai falar com você. Quando pensamos na vida, muitas vezes imaginamos que tudo acontece dentro de um tempo perfeito, que as coisas se desenrolam como queremos, no momento certo, na ordem que planejamos. Mas a realidade, como todos nós sabemos, é diferente. A vida nos apresenta situações que não esperamos, portas que se fecham, sonhos que parecem morrer antes mesmo de começarem. E é justamente nesses momentos, nos instantes em que tudo parece perdido, que a verdadeira prova da fé, da esperança e da força interior aparece. É nesses momentos que a história de Marta, Maria e Lázaro nos ensina algo muito profundo e essencial. Imagine uma pequena vila, Betânia, não muito diferente das cidades e bairros que conhecemos hoje. Pessoas que se amam, que sofrem, que enfrentam perdas e alegrias. Lázaro, Marta e Maria eram irmãos, unidos por laços profundos, vivendo uma realidade comum de afeto e desafios. Lázaro ficou doente, a doença se agravou, e mesmo diante do sofrimento, eles mantiveram a esperança. Quando Jesus foi avisado que estava próximo, talvez pensaram: se ele vier, nosso irmão ficará curado. Mas Jesus demorou, e nesse tempo de demora, Lázaro morreu. Morreu e foi sepultado. Foram 4 dias de silêncio, 4 dias de espera que parecia sem sentido, 4 dias de luto. Agora, eu quero que você pense em algum momento da sua vida onde você sentiu que Deus demorou. Aquele momento onde a ajuda que você esperava não chegou a tempo, a resposta às suas orações parecia nunca vir, e a esperança se apagava pouco a pouco. Talvez tenha sido uma doença, a perda de um emprego, um relacionamento que terminou, uma decepção profunda. Seja qual for a sua história, saiba que você não está sozinho. Marta também viveu isso. Ela sentiu a dor, a angústia, a falta que o irmão fazia. Ela falou para Jesus: se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E essa frase carrega dentro de si a dor da perda e, ao mesmo tempo, uma semente de fé que não morreu. Não importa a sua idade, nem onde você esteja hoje. Talvez você tenha 30 anos e esteja começando a enfrentar as primeiras grandes perdas da vida adulta. Ou talvez você esteja com 50, vendo sonhos de juventude que parecem ter ficado pelo caminho. Ou ainda com 65, sentindo que as oportunidades já passaram e que agora só resta esperar pelo fim. Eu quero te dizer que a mensagem que vem dessa história é para todos nós, independentemente da fase da vida. A mensagem é simples, mas poderosa. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando a morte, literal ou simbólica, bate à nossa porta, existe a possibilidade de renascimento, de uma nova vida, de uma esperança renovada. Marta não desistiu. Ela não se entregou à desesperança. Mesmo no meio da dor e da tristeza, ela disse a Jesus: mas sei que mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, Ele te dará. Isso é fé. Fé que não se abala com o tempo, com o silêncio, com a demora. Fé que crê mesmo quando não vê,
que confia mesmo quando a situação é contrária. E essa fé é o que eu quero que você cultive no seu coração. Não importa o que você está enfrentando, acredite que existe algo maior do que a dor e o sofrimento. Acredite que existe um propósito, um tempo certo que talvez você ainda não compreenda, mas que está trabalhando para o seu bem. Jesus chegou a Betânia e encontrou a casa em tristeza. Maria chorava, Marta chorava, todos choravam. A dor estava presente e visível. Mas Jesus, que poderia ter evitado tudo aquilo, escolheu se emocionar com a dor humana. Ele chorou. Ele sentiu a dor deles como se fosse sua própria dor. Isso mostra que não estamos sozinhos em nosso sofrimento. Há um Deus que entende, que se importa, que se comove com nossas lágrimas. Mas a história não termina no choro. Jesus foi até o túmulo, chamou Lázaro para fora e ele ressuscitou. A vida venceu a morte. A esperança venceu o desespero. E essa é a grande mensagem para você. Não importa o que esteja morto em sua vida hoje, seja um sonho, uma relação, sua saúde, sua paz interior, existe a possibilidade de recomeço. Quando olhamos para essa história, para esses personagens que viveram um momento tão humano, tão real, percebemos que a fé não é um sentimento fraco e passageiro. Fé é uma força que nos sustenta, que nos impulsiona a continuar, que nos faz acreditar no impossível. Eu sei que, às vezes, é difícil. Eu sei que parece que o tempo passou e não há mais chance, que as oportunidades foram embora, que as portas estão fechadas. Mas eu quero te convidar a olhar para dentro de você e perceber que a fé não conhece limites, que a esperança pode florescer mesmo no deserto. Marta e Maria são exemplos de mulheres que, mesmo no meio do luto, encontraram força para acreditar. Elas não se conformaram com a morte do irmão. Elas acreditaram na promessa de Jesus e essa crença mudou tudo. E eu pergunto a você, o que você está disposto a acreditar hoje? Qual é a promessa que você quer abraçar? Que vida nova você quer permitir que floresça dentro de você? Não importa a sua idade, não importa as circunstâncias. A fé, a esperança e o amor são sempre possíveis. Eles são eternos. A vida, para quem já viveu algumas décadas, é cheia de altos e baixos. À medida que envelhecemos, acumulamos histórias, algumas cheias de alegria, outras marcadas por perdas, erros, amores que se foram, sonhos que não se realizaram. E essa experiência de vida, com suas cicatrizes e vitórias, nos torna, ao mesmo tempo, mais sábios e mais sensíveis. Marta e Maria, naquela pequena vila, são exemplos disso. Elas viviam o cotidiano, as lutas, as alegrias simples e as tristezas inevitáveis. A morte de Lázaro não foi apenas uma notícia triste. Foi um terremoto interno, uma ferida aberta que exigiu delas algo mais do que lágrimas. Exigiu fé e coragem. E aqui está uma coisa que quero que você guarde com você. Coragem não é a ausência do medo. Coragem é agir mesmo com medo. É manter a fé, mesmo quando o caminho está cheio de incertezas. Quantas vezes na vida você precisou dessa coragem? Quantas vezes a fé foi seu único suporte para seguir adiante? Talvez você esteja enfrentando um momento de incerteza financeira. Ou talvez uma doença que parece desafiar o tempo e a medicina. Ou ainda, uma crise no relacionamento com filhos, parceiros ou amigos. A verdade é que todos nós, em algum ponto, experimentamos o que Marta e Maria sentiram: a angústia da espera, o desespero da perda. Mas há uma diferença essencial: o que fazemos com essa dor. Algumas pessoas deixam que a dor as consuma, que a amargura as transforme, que o medo as paralise. Outras, mesmo sofrendo, encontram dentro de si uma luz, uma fé que não se apaga. Você já parou para pensar que a fé é uma decisão? Não é apenas um sentimento que surge do nada. Fé é uma escolha diária. É dizer, a despeito das evidências contrárias,
que acredito que há algo maior cuidando de mim, que há um propósito mesmo quando não entendo, que a vida ainda pode surpreender e me dar motivos para sorrir. Quando Jesus chamou Lázaro para fora do túmulo, ele não apenas trouxe de volta um homem que havia morrido, ele trouxe esperança para todos ao redor. Ele mostrou que o impossível pode acontecer, que o que parecia perdido pode ser restaurado. E isso não é só uma história antiga, é um ensinamento para a vida de hoje. Porque mesmo que não tenhamos um túmulo literal diante de nós, todos carregamos túmulos simbólicos, projetos abandonados, relacionamentos rompidos, saúde fragilizada, sonhos que pareciam enterrados. O convite que essa história nos faz é para sairmos desses túmulos, para que a gente permita que a vida, com toda a sua força, renasça dentro de nós. E sabe, é importante lembrar que esse renascimento muitas vezes não vem de repente, como um milagre imediato. Muitas vezes ele é gradual, lentamente, dia após dia, escolha após escolha. A gente vai recuperando a fé, vai encontrando novos caminhos, vai aprendendo a valorizar o que realmente importa. Marta e Maria não tinham certeza do que viria depois. Elas tinham dúvidas, medos, questionamentos, mas elas também tinham uma certeza profunda. Jesus estava ali, com elas. E às vezes, só essa presença já basta para que a esperança floresça. E se você se perguntar, mas e quando não há ninguém ao meu lado? Eu quero que você saiba. Mesmo na solidão, a fé pode ser seu maior companheiro. A fé que vem de dentro, que nasce do seu próprio coração, que te diz para continuar mesmo quando tudo parece impossível. A vida adulta, para o público que tenho aqui comigo, é um momento de reconstrução constante. É o tempo em que aprendemos a valorizar a saúde, a família, a amizade verdadeira, a paz interior. É o tempo em que entendemos que não precisamos ter tudo resolvido, mas podemos construir um pouco a cada dia. E essa construção é feita com pequenos atos de fé e coragem. Levantar da cama mesmo cansado, dizer, eu posso tentar de novo, pedir ajuda quando preciso, perdoar a si mesmo e aos outros, abrir o coração para a transformação. Se você está ouvindo isso e sente que sua vida precisa de um recomeço, saiba que não há idade para isso. Aos 30, 40, 50, 60 anos ou mais, sempre podemos escolher ressuscitar aquilo que parecia morto, porque a vida é um ciclo constante de renascimentos, e a fé é o combustível que nos impulsiona nessa jornada. Quando pensamos na nossa jornada, quase sempre nos lembramos dos momentos mais marcantes, sejam eles bons ou ruins. É natural. A mente humana tem essa tendência de se agarrar às emoções intensas, porque são elas que nos moldam, que nos transformam. Mas há algo que muitas vezes esquecemos: o poder da persistência silenciosa, da coragem que não faz barulho, da fé que se renova a cada amanhecer. Lázaro, na história que começamos a contar, não foi apenas um homem que voltou à vida. Ele simboliza a esperança que ressurge quando parece que não há mais nada a fazer. Porque é isso que a vida nos mostra. Muitas vezes, aquilo que acreditamos ser o fim é apenas o começo de algo novo. Você já se sentiu assim? Como se tudo estivesse perdido, como se o peso das responsabilidades, das decepções e dos desafios fosse insuportável. Se sim, saiba que isso não é sinal de fraqueza, mas de humanidade. Todos nós passamos por isso. Mas o que diferencia quem permanece na escuridão daquilo que nos aflige, daqueles que conseguem emergir para a luz? O que faz uma pessoa continuar lutando quando tudo ao redor parece desmoronar? A resposta está, mais uma vez, na fé. Não uma fé religiosa necessariamente, mas uma fé na vida, no amor, no poder de se reinventar. É acreditar que, apesar dos erros, das falhas, dos tropeços, ainda há uma chance para recomeçar.
E isso é especialmente importante para o público que tem entre 30 e 65 anos. Porque é um período em que a vida nos cobra muito. Cuidar da saúde, do trabalho, dos filhos, dos pais idosos, da estabilidade emocional. É uma fase onde aprendemos, muitas vezes da forma mais difícil, que não podemos controlar tudo, que algumas coisas escapam do nosso alcance. E aceitar isso é parte fundamental do processo de fé e resiliência. Não é fácil, eu sei, porque queremos segurança, queremos garantias. Mas a vida não oferece garantias. Ela nos oferece escolhas. Você pode escolher se entregar ao desânimo, à tristeza, ao medo, ou pode escolher se levantar, mesmo cansado, mesmo com dúvidas, e dar um passo adiante. A história de Marta e Maria nos ensina isso. Elas não tiveram respostas imediatas. Não souberam exatamente como lidar com a dor da perda de Lázaro. Mas tiveram coragem para ir até Jesus, para pedir ajuda, para buscar aquela força que não vinha delas mesmas. E muitas vezes é isso que precisamos fazer. Buscar apoio, buscar força fora de nós, seja na fé, na terapia, na amizade verdadeira, na família, na natureza. Porque ninguém é uma ilha. Ninguém consegue atravessar a vida sozinho. Por mais forte que você seja, sempre vai precisar de alguém para compartilhar o peso, para segurar sua mão, para dizer, eu estou aqui. E aqui vai um convite. Hoje, se você está passando por uma dificuldade, permita-se pedir ajuda. Permita-se abrir seu coração. Não se envergonhe de mostrar suas fraquezas. A verdadeira força está em reconhecer que precisamos uns dos outros. Ao longo dos anos, aprendemos que a vida é feita de ciclos: nascimento, crescimento, morte e renascimento. E isso vale para nossos sonhos, nossos relacionamentos, nossa saúde. Talvez você tenha um sonho que abandonou, uma amizade que se perdeu, um projeto que não deu certo. Não importa. O que importa é que você ainda tem tempo para recomeçar. Não importa se você tem 30, 40, 50, 60 anos ou mais. A vida pode te surpreender a qualquer momento, desde que você esteja aberto para isso. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? Que a fé e a coragem são como sementes. Quanto mais você as cultiva, mais fortes elas ficam. Quanto mais você acredita, mesmo nas pequenas coisas, mais o impossível começa a parecer possível. Então, se hoje você se sente como se estivesse em um túmulo, seja um túmulo real ou simbólico, lembre-se da história de Lázaro. Ele saiu do túmulo porque alguém acreditou nele, porque alguém tinha fé suficiente para chamar seu nome e dizer, levanta-te. E você também pode ouvir esse chamado. Pode ouvir sua própria voz dizendo, levanta-te. Pode levantar-se e seguir em frente. Porque a vida é feita para ser vivida, com todas as suas dores e alegrias. E a fé é o caminho que nos guia através das tempestades, mostrando que, mesmo na escuridão, há luz.